Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que eu e você estamos aqui para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, estudarmos um pouquinho da sua palavra. Queridos, nós estamos vivendo momentos mesmo, e esses momentos difíceis, momentos peculiares que nós não tínhamos imaginado que chegaríamos a viver. Mas esse momento pelo qual nós estamos passando, ele tem evidenciado muitas coisas. Dentre elas, o esfriamento de muitos cristãos, muitas pessoas que estão se esfriando na fé, muitas pessoas que estão deixando de servir ao Senhor, muitas pessoas que estão acomodadas, muitas pessoas que podem ir à igreja, que estão acomodadas em casa, porque estão se esfriando, perderam a alegria, o prazer de estar na casa do Senhor. E nós nos perguntamos o seguinte, é isso que o pastor fala aqui: quais são as causas de desmotivação de tantos irmãos e irmãs que eram dedicados à obra do Senhor, que serviam ao Senhor com tanta alegria, que tinham prazer de estar na casa do Senhor e que hoje estão prostrados, que estão estagnados, que estão afastados da presença do Senhor. Irmãos que muitas vezes eram ativos e que hoje não tem prazer em estar na casa do Senhor, não tem alegria em participar do louvor, em tocar no ministério de louvor, em cantar, em participar no grupo de MCM, em estar lá na frente cantando. Eu costumo dizer que o lugar mais seguro que nós temos para estar nesse momento é a igreja. Eu louvo a Deus porque a igreja do Senhor, ela tem procurado seguir todas as normas sanitárias de segurança. Tudo que foi imposto para a igreja, álcool em gel, distanciamento físico, está na igreja. Mas nós temos, queridos, que sentir a necessidade de estar na igreja em comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos ter um momento a sós com Deus, mas também nós temos que ter o nosso momento de comunhão com Deus e com nossos irmãos. E a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos tempos, o esfriamento de muitos cristãos. Então o tema de hoje é um tema bem interessante. Ele é escrito pelo pastor Gilton Medeiros, esqueci o Macri. O pastor Gilton Medeiros tem por título: O Trabalho de Vocês Será Recompensado, e ele é um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2021. A palavra de Deus nos fala assim em Mateus 10:41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aqui Jesus Cristo está confortando, na verdade, os 12 discípulos e revelando a grandeza da missão extraordinária relativa à obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo está revelando essa obra maravilhosa, essa obra redentora através da sua vida e confortando aos seus discípulos, falando ao coração dos seus discípulos. Jesus Cristo diz o seguinte: olha, quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Está escrito aí em Mateus 10:41, depois vocês dão uma conferida. Justo, e profeta e justo, foram termos utilizados por Jesus para se referir aos seus discípulos, para falar aos seus discípulos se referindo a eles. E a função primordial do profeta não é profetizar sobre o futuro, sobre o que acontecerá amanhã, predizer o futuro, mas a função primordial do profeta é anunciar a palavra de Deus revelada para o cumprimento das suas profecias. Essa é a função primordial do profeta de Deus. Não é sair por aí dando profetada, profetizando o futuro de ninguém, mas anunciar a palavra de Deus revelada para o cumprimento das promessas do Senhor. O justo, queridos, é aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus.
e que tem prazer em seguir a palavra de Deus, as orientações do Senhor Jesus, em ouvir aquilo que a Bíblia diz. Então, e a gente vai ver isso, vai ver que em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo nos diz, olha, o justo viverá pelas fé. Então, receber um justo e um profeta, ou receber um profeta ou justo, não significa receber fisicamente em sua casa. Não significa que você vai receber a mensagem de um profeta, de um justo, de um pastor, de um servo do Senhor, que você vai receber essa pessoa fisicamente na sua casa. Mas quando Jesus Cristo fala aos seus discípulos, olha, aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber galardão de profeta, e aquele que recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, aquele que receber a mensagem transmitida por estes, a mensagem anunciada por estes, e que mensagem é essa? As boas novas do Evangelho. Então, estes que receberem essa mensagem em seus corações, eles receberão a mesma unção que os seus transmissores, que os portadores daquelas mensagens, da mensagem, que aquele que foi portador da mensagem estava anunciando, que é o quê? A unção do Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então Jesus Cristo estava dizendo isso a seus discípulos, olha, não se preocupem. Quem receber vocês como profeta, vai receber o galardão de profeta. Quem receber um justo, vai receber o galardão de justo. Jesus Cristo comparando seus discípulos a profetas, a anunciadores da sua palavra, a justos, como aqueles que cumprem, que buscam ouvir a palavra de Deus e cumpri-las. Foi isso que Jesus Cristo estava dizendo. Eu e você somos discípulos do Senhor. E precisamos anunciar essa palavra viva, eficaz, transformadora. Essa palavra que modifica vidas, para que as pessoas também tenham o mesmo que eu e você temos, a alegria de possuirmos no nosso interior o Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, em João 13, versículo 14 e 15, diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E Jesus Cristo estava falando aqui, quando Jesus Cristo estava reunindo ali os seus discípulos estavam à mesa, estavam ali reunidos, e vocês conhecem essa história, que Jesus Cristo pega a bacia e a toalha, e vai lavando os pés dos discípulos um a um, E aqueles discípulos não estavam compreendendo o que aquilo significava. E Jesus Cristo estava ali. Como é que o mestre vai fazer o serviço de um serviçal menor? E aí Jesus Cristo vai e diz assim, olha, ora, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, fazei vós também. Ou seja, sejam humildes, tenham prazer em servir, tenham prazer em estar em coinonia com seus irmãos, com seus amigos, e tenham prazer em fazer a obra, em servir ao Senhor. Porque eu, como mestre e Senhor, dei esse exemplo a vocês. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Então, acordar no domingo com disposição, alegria no coração e com prazer de saber que é dia de estar ao lado dos irmãos, presencial ou virtualmente, para adorar o Senhor pelo meio de um culto inspirador, onde a mensagem do Senhor é anunciada, um culto cheio do Espírito Santo de Deus, onde a palavra fala aos nossos corações, os louvores falam aos nossos corações, o prazer de assistir ao culto, a este momento tão ímpar nas nossas vidas, seja de forma presencial para aqueles que podem estar na igreja, seja de forma virtual para aqueles que são do grupo de risco, que não podem estar dentro da igreja, é o retrato da rotina dominical,
E como tem acontecido com muitos, a situação ela tem mudado. E ao contrário que nós temos visto, ao invés das pessoas acordarem com o prazer de ouvir a mensagem da escola bíblica dominical, a estarem disponíveis, a estarem assistindo aos estudos, aos trabalhos da igreja, compartilhando os estudos com outras pessoas, compartilhando a mensagem do Senhor com outras pessoas, assistindo ao culto. Olha, eu não posso estar na igreja porque eu sou do grupo de risco, mas eu posso virtualmente ouvir a palavra do Senhor. E não há desculpas para não ouvir, para não assistir, para não participar do culto, a não ser um desânimo. E um desânimo espiritual. Porque, queridos, se você não tem Facebook, a palavra do Senhor tem sido retransmitida através das plataformas do YouTube. Então não tem necessidade de que você tenha acesso a um Facebook. Apesar de que as igrejas têm mandado, todos têm mandado o link, mesmo as pessoas que não têm Facebook, pode acessar ali pelo link que foi enviado, você tem acesso à palavra de Deus. Meu Paulo, eu gostaria de fazer uma ressalva, aliás, um comentário, e parabenizar a nossa Associação Batista Grafildense e as igrejas que fazem parte dessa associação, porque ela não parou, né? A associação não parou. É verdade. E as igrejas batistas também não pararam. E todos os domingos, o que mais tem agora é mensagem de vários pastores, várias igrejas, sábado, domingo. Então a membresia ela está tendo alimento e farto para poder ser abençoada. Então louvamos a Deus porque a pandemia não foi capaz de barrar a mensagem do Senhor e só resta agora o abraçar dos irmãos, né? Exatamente, dos servos do Deus Altíssimo, em abraçar esta causa, como tem feito já, muita gente já tem feito isso, né? Exatamente. Mas como eu costumo dizer, ainda falta você estar junto conosco para a expansão da pregação da palavra de Deus de forma online, né? Exatamente, porque houve o quê? Uma readaptação da igreja, né? Então a igreja hoje, ela não está apenas na forma física ali, presencialmente, mas o culto está sendo transmitido pelas redes sociais. Houve uma readaptação da igreja para que a palavra do Senhor chegue aos seus corações, chegue aos nossos corações. Então, esse prazer de estar na casa do Senhor, de participar deste culto, ele tem se perdido em muitos corações. E o pastor coloca aqui que o que tem acontecido é muitas vezes um desânimo, uma apatia e um desinteresse. E qual é a causa disso aí? E aí o pastor mesmo responde: parece que para alguns de nós, o belíssimo hino número 410 do cantor cristão, no serviço do meu rei eu sou feliz, é apenas uma realidade distante, inatingível e perdida em um passado remoto. Mas se essa é a situação de que muitos se encontram, é preciso entender a razão dessa falta de alegria e de entusiasmo que atinge homens cheios, atingem em cheios homens, mulheres e crianças tão antes dedicados e valorosos no serviço do Senhor. Não podemos nos esquecer que quando somos capazes de descobrir a razão dos nossos problemas, é que temos condições de resolver. Então, o que tem levado ao desânimo? O que tem levado muitas pessoas à apatia, a perder o interesse de cultuar o Senhor, seja de forma presencial ou de forma virtual? O que tem levado a pessoa a perder esse interesse? O que tem levado muitos a perderem a alegria de servir ao Senhor? E aí o pastor disse que é preciso entender essa razão, é preciso entender a razão desse desânimo, dessa apatia, dessa falta de alegria e de entusiasmo que tem atingido em cheio, muitos homens e mulheres valorosos e dedicados à obra do Senhor. E aí ele diz, olha, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O pastor Medeiros fala o seguinte, que é preciso sermos capazes de descobrir a razão dos nossos problemas. Só quando nós somos capazes de descobrir a razão dos nossos problemas é que nós somos capazes de resolver estes problemas. Então, quais são
são as causas da desmotivação de irmãos e irmãs que antes eram tão dedicados, mas agora estão prostrados? O que é que tem provocado desânimo e roubado a alegria de servir ao Senhor? O que deve ser feito para mudar esse questionário? São questionamentos que o pastor Medeiros faz a mim e a você. Para isso, portanto, nós precisamos responder a essas perguntas. Para sabermos a origem do problema, nós precisamos responder essas perguntas que o pastor Medeiros fez a mim e a você. Quais são as causas da desmotivação de irmãos e irmãs que eram dedicados, mas agora estão prostrados, que tem causado desânimo e roubado a alegria de servir ao Senhor? O que deve ser feito para mudar esse cenário? Ou ainda, como recuperar a esperança de que ouviremos, como os cristãos, que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Como os cristãos ali em Corinto, que Paulo disse isso, né? Então, como recuperar essa esperança de que nós ouviremos do Senhor, o Senhor dizer para nós: olha, o seu trabalho não foi vão no Senhor. Então, 1 Coríntios 15, 58. A resposta a todas essas perguntas, o autor questiona a mim e a você, mas ele mesmo dá as respostas. A resposta a todas essas perguntas é só uma, e se baseia na compreensão e na aceitação de uma realidade fundamental. A nossa alegria em servir ao Senhor, a nossa disposição de lançar mão do arado está relacionada diretamente com a nossa comunhão com Deus, com a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Então, o que tem causado tanta desmotivação? O que é que tem causado tanta apatia? O que é que tem roubado o desânimo e a alegria? A falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com o Senhor Jesus. Porque o prazer e disposição de lançar mão no arado, ela está em Lucas lá 9:62, já nos diz, está diretamente ligada ao nosso relacionamento, à nossa comunhão com Deus. Então, o pastor, ele nos diz o seguinte, que o próprio Jesus Cristo nos ensina isso em sua palavra. A gente vai ver em João 15, versículos 4 e 5, que a palavra de Deus nos diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A resposta está aí, querido. Comunhão. A resposta está em estar se alimentando da videira. Jesus Cristo nos compara à videira. Ele diz: olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. São ramos que devem produzir frutos, que devem gerar frutos. E para que vocês produzam frutos, para que vocês tenham alegria, para que vocês sejam viçosos e produzam frutos maravilhosos, é preciso que vocês estejam ligados na videira. Na videira. E aí Jesus Cristo diz: eu sou a videira. Eu sou a videira. E vocês só poderão dar frutos se vocês permanecerem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, meu espírito nesta pessoa, esta pessoa dá muito fruto. Não dá só fruto, não. Dá muito fruto. O interessante da vide, né? Do pé de uva, é que dá muitos frutos. Uma uva, a uva não é dada apenas uma uvinha, mas é um cacho de uvas. É um cacho de uvas que os ramos produzem. Cada ramo produz vários e vários cachos de uva. E isso é o que Jesus Cristo diz que nós somos. Nós somos os ramos que devem produzir uvas. Que devem produzir uvas que vão alimentar outras pessoas. Uma das funções, né, uma das características benéficas da uva é que ela rejuvenesce, ela deixa a pele mais bonita, tem vitaminas para os nossos corpos que são essenciais.
A uva, ela é maravilhosa para o metabolismo humano. E Jesus Cristo, queridos, ele diz isso, ele diz, olha, eu sou a videira nos quais vocês devem estar, permanecer em mim. Então, essa comunhão, essa fonte de vida, essa fonte, indo direto ao ponto, a fonte de vida e de alegria, né, e de dedicação no trabalho do Senhor, ela é uma sólida comunhão com Jesus. A fonte de vida, a fonte de alegria, a fonte de dedicação para estar no trabalho do Senhor é uma sólida comunhão com o Senhor Jesus. E nós costumamos muitas vezes dar desculpas. Olha, eu não estou indo mais na igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Olha, não estou indo mais porque a irmã olhou para mim de forma diferente. O ministério de louvor cantou um hino que eu não queria. Um dos componentes do ministério do louvor falou algo que me ofendeu. E aí eu deixei de participar, de adorar. Isso aí é apenas desculpas. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é clara. Ela é clara. Vocês só poderão produzir frutos, vocês só terão vida se vocês estiverem ligados na videira. E eu sou a videira, é isso que Jesus Cristo está dizendo. Se vocês estiverem ligados em mim, se alimentando do interior, né? Extraindo de mim o maná, extraindo de mim a essência para vocês sobreviverem, vocês irão produzir muitos frutos, vocês terão alegria, vocês produzirão frutos viçosos, vocês terão folhas viçosas, as pessoas poderão ver em vocês o brilho do Espírito Santo de Deus e a alegria de servir no Senhor. Então, essa comunhão que nos supre com os recursos para a vida frutífera, abundante, plena e cheia de alegria é o Senhor Jesus. E se a resposta que buscamos é essa, a nova pergunta que surge é: como desenvolver ou manter essa comunhão com o Senhor Jesus? Para responder essa nova interrogação, nós precisamos considerar alguns hábitos que precisam ser cultivados e alguns hábitos que precisam ser abandonados em nossas vidas. É isso que Medeiro nos diz. Ele diz o seguinte, olha, se a resposta para permanecer na alegria de servir ao Senhor, permanecer com a vida frutífera, abundante, plena e cheia do Espírito Santo de Deus, está em buscarmos do Senhor, nos alimentarmos dos recursos da videira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós devemos agora responder uma pergunta. Como fazer então? Outra pergunta surgiu, porque nós já respondemos aquelas 3 lá, quais foram as causas dos desânimos, né? E aí, como desenvolver? Aí surge uma nova pergunta, como desenvolver a comunhão ou manter essa comunhão? Para responder essa nova interrogação, nós precisamos considerar alguns hábitos que precisam ser considerados ou cultivados em nossas vidas e alguns hábitos que precisam ser abandonados em nossas vidas. Alguns cuidados devem ser observados e alguns passos é preciso que eu e você continuemos dando. Por isso, para manter ou resgatar a alegria do Senhor, o pastor Medeiros diz o seguinte: o primeiro passo que nós devemos dar é: nem sempre muito trabalho significa muita dedicação. Nem sempre muito trabalho significa verdadeira dedicação. Às vezes as pessoas eram cheias de trabalho na igreja, cheias de cargos, né? Muitos afazeres. E aí quando veio a pandemia, né, que parou mais a agitação dos cultos presenciais, dos movimentos, das reuniões de MCM, de reuniões de confraternização, muitas atividades que nós fazemos na igreja foram readaptadas para a forma virtual e nós uns ficaram mais sobrecarregados, outros mais aliviados na sua carga. E aí o autor ele coloca aqui que a primeira coisa que a gente precisa observar é que muito trabalho não significa verdadeira dedicação. Não é porque você tem muitos cargos, muitos trabalhos na igreja, que significa que você realmente é dedicado à obra do Senhor.
O segundo questionamento, né? Assim, ele coloca aqui: quando o trabalho que realizamos para o Senhor se torna uma exaustiva rotina, sem que saibamos qual a razão ou o propósito de agir, quando se trabalha por trabalhar ou se faz por fazer, caímos em uma situação que é chamada ativismo. Ativismo é uma situação em que somos consumidos pelo que fazemos, sem nem mesmo saber por que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, né? E o que é que estamos fazendo. E aí o conselho que o pastor Medeiros nos dá é: fuja do ativismo. Tenha prazer em servir ao Senhor, né? Faça, não adianta ter uma rotina exaustiva de trabalho sem razão e sem propósito de si. E aí o segundo, né, a letra B, você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Outra armadilha que o pastor coloca aqui, que tem destruído muitos obreiros de fazer, de servir ao Senhor, que tem destruído muita alegria de muitos cristãos em servir ao Senhor, é a falta de foco, a falta de definição, de direção, de uma clara definição do que se deve fazer. Não adianta querer fazer um pouco de cada coisa e depois não conseguir concluir a tarefa nada direito, né? Não adianta você querer fazer um pouquinho de cada coisa, porque no fim você não vai dar conta. A Bíblia nos diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como você abraçar o mundo. Não tem como você abraçar o mundo de uma vez só. Então, saiba para onde você vai. Saiba para onde você vai. Tenha foco. Tenha clara definição do que é que você deve fazer na obra do Senhor. Não há por que acumular cargos e mais cargos e no fim deixar de fazer. Não adianta querer fazer um pouco de cada coisa e não conseguir fazer nada direito, né? E aí ele coloca o seguinte: sobre isso a Bíblia nos orienta. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, que é prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Então Paulo diz o seguinte: olha, eu tenho foco. Eu deixei as coisas que estão para trás, as coisas do mundo, as coisas que não agradavam ao Senhor, e eu vou avançando, né? Eu vou olhando para as coisas que estão diante de mim. E as coisas que estão diante de mim, o que é que Deus tem mandado eu fazer, para onde Deus tem mandado eu ir. E assim eu vou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o alvo, queridos, o nosso alvo é a vida eterna. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Qual o nosso propósito em servir ao Senhor? E qual área Deus está te chamando para servir? E aí, a letra C, ele diz o seguinte: quais são as suas prioridades? Você já sabe o que realmente é importante? Você sabe o que realmente importa? Quais são as suas prioridades? Jesus Cristo nos ensinou o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma das bases para o êxito alcançado por aqueles que se dedicam a servir ao Senhor com excelência é o empenho de identificar o que é ou não prioritário na vida cristã, o que é ou não necessário na vida cristã e quais são as prioridades, o que é que vem em primeiro lugar, o que é que vem em segundo lugar, o que é que eu posso deixar para fazer depois, o que é que eu preciso fazer agora, de imediato, na minha vida cristã. E aí, como exemplo, né? Em outras palavras, o que o autor coloca aqui é saber realmente o que Deus espera de nós. Saber realmente o que Deus espera de nós, os seus filhos, e como Ele quer que nós hajamos. E aí, como exemplo, ele usa a parábola, ou ele usa a ilustração de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo estava ali com Marta e Maria, né?
E ele coloca o seguinte: Marta, Marta, andais inquietas e preocupada com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria, né? Jesus Cristo vai à casa de Marta e Maria. Foi um momento assim inesperado, elas não estavam aguardando a presença de Jesus e seus discípulos. E Jesus vai ali naquela casa, até o pastor pregou sobre essa semana. Jesus vai ali e Marta estava atarefada, preocupada demais em fazer o almoço, em servir. Estava errada Marta em preparar o almoço? O almoço era necessário? Era, as pessoas não iam morrer de fome, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que está na boca de Deus, é isso que a Bíblia diz. Mas também nós temos necessidade do alimento material, nós temos necessidade de nos alimentarmos. Então era necessário, sim, fazer o almoço, era necessário deixar apanhar uma água e deixar fresquinha ali para Jesus e os convidados. Era necessário fazer isso. Mas era prioridade fazer isso naquele momento? Era prioridade? Jesus Cristo diz: olha, Marta, Marta, você está inquieta, você está preocupada com muitas coisas, quando uma coisa só é necessário. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só, é isso que a Bíblia diz. E Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés, ouvindo a minha palavra. Queridos, a Bíblia nos diz em Oséias 6, versículo 6, que Deus não quer sacrifícios, né? Porque misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus espera de nós não sacrifícios, mas conhecimento, busca da sua palavra, estar na sua presença. Então a prioridade nossa como servos do Senhor é buscarmos a face de Deus. Buscarmos a face de Deus. E aí depois a gente vai vendo o que é necessário fazer, né? Um a um. Qual é a área que Deus tem me chamado para atuar? E muitas vezes nós fazemos, né? Ao contrário, ficamos atarefados com N coisas e nos esquecemos de buscar o essencial, a prioridade, que é estar na presença do Senhor. E essa, queridos, tem sido a causa de muitas, e esse tem sido a causa de esfriamento de muitos irmãos. Então, para manter a alegria ou resgatar a alegria de servir ao Senhor, é preciso realmente nós sabermos quais são as nossas prioridades, quais são as prioridades do Senhor. E é necessário saber também o que realmente é importante para as nossas vidas. A letra D, né? Para manter ou resgatar a alegria de servir ao Senhor, considere D. Não tenho tempo para nada. Você já ouviu essa frase? Oi, irmã, você pode fazer isso? Não tenho tempo. Olha, não tenho tempo para nada. Você pode... Não tenho tempo. Não tenho tempo. O uso inadequado do tempo é outra questão que afeta diretamente a quem quer servir ao Senhor com alegria. Usar o tempo com sabedoria é uma recomendação expressa da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, olha, vede, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A verdade, queridos, a verdade é que a falta de tempo revela duas situações em nossas vidas. A primeira, a ausência de prioridades. E a segunda, a desorganização da agenda de quem diz que não tem tempo. Porque o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, essa desculpa, olha, não tenho tempo, não dá para mim fazer, ela simplesmente é uma falta de observação do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Exatamente.
tempo de plantar, tempo de colher, tempo de beber, tempo de comer, tempo de tudo. Há tempo para tudo. Deus é perfeito. Ele fez o dia com 24 horas. A questão são as prioridades. Exatamente. A questão são as prioridades. Então, aí é que o autor coloca. Essa falta de tempo em nossas vidas, ela revela duas situações em nossas vidas. A primeira, falta de prioridades. E a segunda, desorganização da agenda, que diz da nossa agenda, quando a gente diz que não tem tempo. A letra E, a insensibilidade da ingratidão. Se há algo que produz desânimo, apatia e desinteresse, essa coisa é a falta de reconhecimento. Quando nós nos esforçamos para servir ou nos entregarmos plenamente por amor a uma causa, o mínimo que nós esperamos da outra pessoa é gratidão. O reconhecimento do nosso trabalho. O apóstolo Paulo mostra isso quando ele diz, olha, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são no terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Está aí em 1 Coríntios 3, 8 e 9. E aqui, né, nos dias de hoje, no grifo aqui do autor, né, o autor colocou com as suas palavras o que nos diz 1 Coríntios 3, versículos 8 e 9. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: houve um questionamento a respeito, né, que muitas vezes acontece na igreja, partidarismo. Uns eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aí estava essa confusão em Corinto. Umas pessoas estavam tendenciosas ao lado de Apolo, porque Apolo era eloquente no falar, Apolo tinha uma boa dicção, Apolo falava bem, né? E outras pessoas da igreja estavam seguindo, olha, eu estou seguindo as orientações de Paulo, eu vou pelo que Paulo disse, Paulo fizer, e aí Paulo vai e esclarece a igreja. Paulo diz, olha, o que acontece é o seguinte, vocês são um terreno, e aí ele começa explicando mesmo para leigo, né? Olha, quando você vai plantar, pegar um terreno, você limpa esse terreno, né? Você limpa esse terreno, um planta, um semeia a palavra, o outro vai lá e rega, ou seja, vai molhando, vai alimentando a igreja com a sua palavra. Mas quem dá o crescimento da igreja não é quem plantou, quem regou. Quem dá o crescimento da igreja é Cristo. Então Paulo estava explicando isso, e que a recompensa vai ser dada a cada um de acordo com o que cada um tiver feito na obra do Senhor. O nosso galardão, querido, não é aqui na terra. O nosso galardão é nos céus. Nós receberemos a nossa recompensa, o serviço, a recompensa do nosso serviço no reino, nos céus. É gratificante, sim, fazermos algo para o Senhor, precioso para a obra do Senhor, e sermos reconhecidos. Mas muitas vezes nós não somos. Nós não somos. Há uma insensibilidade da ingratidão. Existem tantas pessoas que são ingratas, tantas pessoas que não sabem ser grata àquilo que você está fazendo por ela. Mas nem por isso você deve desanimar, né? Como Paulo disse, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, e a sua recompensa vai ser nos céus. Então, compreenda e lembre-se que Deus dará a cada um conforme o seu galardão. E para manter ou resgatar a alegria de servir ao Senhor, e aí a última consideração que ele coloca que nós devemos fazer é que no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Quando estamos, queridos, servindo ao Senhor, nós somos felizes. A satisfação no trabalho, a alegria no trabalho de servir ao Senhor.
E ela pode vir facilmente desaparecer quando o ambiente em que se está trabalhando for desagradável, hostil, for um ambiente de pessoas com desconfiança, se os líderes não forem maduros, o pastor coloca aqui, amorosos, moldados pelo exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Há líderes que falam assim, olha, eu sou líder, eu é que mando e vocês obedecem, né? Então, quando há uma liderança na horizontal e não uma liderança na vertical, quando há uma liderança democrática, uma liderança amorosa, e que quando os líderes forem maduros, nós temos prazer em servir ao Senhor. Então aí ele coloca aqui o seguinte, o prazer de trabalhar para o Senhor quando não há uma liderança assim, quando a liderança é arrogante, quando a liderança não tem amor e não se molda pelos exemplos de Jesus, facilmente desaparece a alegria de servir. Então, amizade, companheirismo, espírito de compreensão e disposição para servir devem ser a marca do local aonde nós cumprimos o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, fazemos isso porque a nossa motivação é o amor. É como a Bíblia nos ensina. Nós amamos porque Jesus Cristo, porque Deus nos amou primeiro. E o Senhor, em sua graça e misericórdia, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, Deus nos recompensa com alegria, com satisfação, com sentimento de prazer cumprido. Então, como o salmista cantou, né? De fato, o Senhor fez maravilhas no meio de nós e é por isso que nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Então, nós precisamos saber que a nossa motivação para servir ao Senhor é o amor. É o amor. E nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, para guardar no coração, finalizando, o que eu deixo para você nesta noite é o seguinte, está escrito em Salmos, capítulo 126, versículos 3 e 6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Queridos, nem sempre levar a semente, nem sempre trabalhar na terra, regar a terra, é um trabalho, como é que se diz? Descansado, né? Regar a terra, trabalhar na terra, dá trabalho, é trabalho braçal, né? Envolve mesmo muito esforço. Trabalhar na obra do Senhor é gratificante. A nossa alegria de servir ao Senhor, ela vem do amor de Deus por nós e das coisas que Deus fez em nossas vidas. E da comunhão que nós temos com o elo, com a videira que é o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, durante esse trabalho da obra do Senhor, acontecem coisas que nos entristecem. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo, o salmista diz, olha, aquele que saiu chorando, levando a semente para semear, eles voltarão cantando, voltarão com alegria, com regozijo, trazendo nos braços o que? Os feixes da colheita, os frutos das pessoas que aceitaram a Jesus, a transformação de vida, os frutos que foi produzido pela sua mão. Deus é a videira e nós somos os ramos. Precisamos nos alimentar dessa videira. E muitas vezes, e a única resposta que nós encontramos para a falta de desmotivação, apatia, esfriamento na fé cristã é a falta de comunhão com Deus. E nós precisamos, para resgatar nossa alegria, primeiro procurar as nossas prioridades, rever as nossas prioridades, saber o que Deus quer das nossas vidas e reservarmos um tempo de qualidade com Deus. Nosso galardão não é aqui na terra. A nossa recompensa não é aqui na terra, é nos céus.
Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a você uma semana abençoada, uma semana na sua presença, uma semana frutífera. Que você busque mesmo se alimentar da videira que é o Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que mesmo diante das dificuldades, os intempéries da vida, o brilho do Espírito Santo de Deus estará nos seus olhos. A alegria do Espírito Santo de Deus estará nos seus lábios, na sua face. E o prazer de servir ao Senhor, ele será renovado a cada dia. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Uma semana na presença do Senhor.